Você tem o sonho de abrir uma transportadora? Ou você já realizou esse sonho e quer conquistar mais clientes e melhorar os processos da sua transportadora? Então, esse treinamento é para você. Essa é a primeira aula do curso Começando Certo para Transportadores de Carga. Nesse primeiro módulo, você entenderá qual é o passo a passo para abrir uma transportadora, desde o planejamento até a documentação. Nessa aula, eu vou te ajudar a tomar uma decisão importantíssima, que na minha opinião, é a primeira coisa que se deve pensar antes de abrir uma transportadora. Qual é o tipo de transporte que você vai oferecer? Porque, afinal, quem faz tudo acaba não fazendo nada direito, não é verdade? Então, se você quer prestar um serviço de qualidade, o ideal é escolher um segmento e se especializar nele. Hoje eu vou te apresentar os principais tipos de transporte para facilitar a sua escolha. Mas antes de iniciar, eu gostaria de lembrar de uma pesquisa feita pelo Sebrae em 2018, que diz que 28,7% das empresas fecham antes de completar 2 anos, por falta de planejamento e estratégia. Por isso, é preciso ter foco em como começar certo. Antes de sair comprando o veículo e oferecer o serviço, é importante saber qual é o tipo de veículo ideal para o serviço que você vai oferecer. Existem empresas de transporte que não têm veículos, tudo depende da sua estratégia e recursos que você tem disponível. Durante todos os vídeos desse treinamento, você vai ter várias ideias para tirar o seu sonho do papel e aproveitar as oportunidades que passam na sua frente a todo momento. Bom, para começar, você tem 2 escolhas importantes a fazer: o tipo de serviço que a sua empresa irá oferecer e o tipo de mercadoria que a sua empresa vai transportar. Começando pelo tipo de transporte, você pode optar por transportar carga fracionada, transportar carga fechada ou lotação, carga distribuição com veículo dedicado ou trabalhar como subcontratado. Existem outros tipos de transporte que são derivados dessas modalidades, e nesse curso vamos falar apenas destes por questão de tempo. Nós vamos explicar detalhadamente sobre cada um desses tipos de transporte, então veja essa aula até o final. No transporte de carga fracionada, transportamos as mercadorias de vários clientes em um mesmo caminhão. Imagine que você foi contratado por 3 varejistas, um de eletroeletrônicos, o outro de calçados e outro de roupas, que estão localizados na sua cidade e precisam entregar em Curitiba, por exemplo. Para aproveitar todo o espaço do caminhão, você pode utilizar o mesmo veículo para transportar as 3 mercadorias até o destino final. Essa modalidade é perfeita para transportar pequenas mercadorias que não ocupam todo o espaço e capacidade do caminhão. Nessa modalidade, quanto maior a ocupação do caminhão, maior a sua lucratividade. Note que é de extrema importância ter ocupação mínima para a viagem ser lucrativa. Diferente do frete fracionado, que transporta cargas de vários clientes diferentes no mesmo veículo, a carga fechada, conhecida também como carga dedicada ou carga lotação, acontece quando o veículo é ocupado com mercadorias de uma única empresa. Assim, o frete é cobrado por contrato de serviço. Pensando assim, o nome frete dedicado faz bastante sentido, pois o veículo naquele momento está 100% dedicado ou disponível com exclusividade para transportar a carga de um único cliente. E quando vale a pena cobrar o frete fechado em vez do fracionado? Bom, algumas das situações onde o frete dedicado faz mais sentido são quando o tipo da mercadoria requer que ela seja transportada sozinha, como no caso das cargas perigosas, quando a carga tem um alto valor agregado, quando a mercadoria é pesada e ela sozinha já é suficiente para completar a capacidade do veículo, quando o prazo de entrega é curto e o veículo precisa ir direto para o destino final sem fazer várias paradas, entre outros motivos. Na modalidade de carga distribuição, você disponibiliza para o seu cliente um caminhão e um motorista com exclusividade para atendê-lo. A diferença entre essa modalidade de veículo dedicado e a que falamos anteriormente, de carga fechada, é que aqui muitas vezes o motorista vai até o cliente sem saber onde será feita a coleta e a entrega. O cliente tem aquele veículo, juntamente com o motorista, à disposição dele e pode designar qual serviço será prestado no dia. Geralmente, nessa modalidade, os motoristas fazem várias entregas numa mesma cidade ou em cidades vizinhas com viagens de curta distância. A subcontratação acontece quando a transportadora é contratada para realizar uma entrega, mas não utiliza recursos próprios e contrata uma outra transportadora para fazer o serviço. Ou seja, ela terceiriza ou quarteiriza o transporte da carga. Geralmente, quem está começando opta por trabalhar para outras empresas transportadoras como subcontratada, com o objetivo de ganhar experiência e conhecer melhor como prestar o serviço em determinado segmento.
pois as transportadoras orientam e dão dicas sobre como proceder. Dessa forma, em vez de tratar e negociar com o cliente final, que são indústrias, varejistas, etc., você vai oferecer os seus serviços de transporte para outras transportadoras que querem ampliar a área de atendimento. Bom, então esses são os principais tipos de serviço que a sua transportadora poderá oferecer. Agora vamos falar sobre os tipos de mercadoria que a sua empresa pode transportar. A vantagem de se especializar em um tipo de mercadoria é que algumas delas têm regras, leis e necessidades específicas. Além disso, ser especialista em algo traz um peso positivo muito maior. Por exemplo, se você está com dores no joelho, se sentiria mais seguro se consultando com um clínico geral ou com um ortopedista especialista em joelho? Pois é, um especialista tem muito mais credibilidade e valor agregado ao seu serviço. Bom, agora vamos à escolha. Entre os tipos mais comuns de mercadoria estão medicamentos. O transporte de medicamentos e produtos farmacêuticos tem uma regulamentação específica quanto à embalagem e estocagem em veículos. Essas regras criadas pela Anvisa estão descritas na Portaria 1052 de 98 e na Resolução número 329 de 99. O transportador precisa estar habilitado para esse tipo de transporte. Eu vou deixar o link para consultar as regulamentações aqui na descrição do vídeo. A descrição fica aqui embaixo no vídeo, bem embaixo do nome do canal, tudo sobre logística. Alimentos. Transportar alimentos também requer alguns cuidados especiais quanto a manuseio, higiene, desinfecção dos veículos, armazenamento, etc. Não é permitido transportar alimentos com produtos de limpeza, químicos, entre outros produtos, por conta do risco de contaminação. Essas regras estão descritas na Portaria número 326 da Secretaria de Vigilância Sanitária e na Resolução número 275 da Anvisa. Carga geral. Esse é um tipo mais comum de transporte e geralmente não exige procedimentos ou veículos especiais. Ou seja, é um transporte realizado com veículos comuns e pode ser utilizado para diversos tipos de mercadoria, como materiais de construção, produtos industrializados, produtos de limpeza, entre outros. Frigorificado. Esse é um dos serviços de transporte mais usados do país. Aqui podemos enquadrar duas categorias de mercadoria, os perecíveis e os congelados. Como perecíveis, geralmente são transportados frutas e legumes, como banana, manga, batata, etc. Já os congelados são aqueles que precisam de refrigeração entre menos 15 e menos 20 graus, para que não estraguem, como carnes em geral e alimentos industrializados congelados, como lasanha, hambúrguer, pão de queijo, pizza, etc. Esse tipo de transporte exige cuidados especiais com higiene e limpeza e gastos constantes na manutenção dos sistemas de refrigeração. Cargas perigosas. Nessa categoria se enquadram os líquidos inflamáveis, materiais radioativos, explosivos, gases tóxicos, entre outros. Esse tipo de transporte requer um veículo especial e um treinamento diferenciado para os motoristas. Grande porte, transportes especiais. Também conhecido como transporte de material indivisível, nessa categoria se enquadra o transporte de máquinas agrícolas e industriais, guindastes, peças de maquinário, entre outros produtos considerados gigantes. Além de veículo especial, esse tipo de transporte precisa de muito planejamento para ser executado e demanda cuidado no carregamento, descarregamento e manuseio. Além disso, para garantir a segurança e evitar acidentes, é importante contratar veículos batedores para acompanhar todo o trajeto. A granel. Esse é o transporte de mercadorias em grande quantidade sem embalagens, que são transportados em containers ou caminhões específicos. Há dois tipos de transporte a granel, o sólido e o líquido. Alguns exemplos de mercadorias sólidas a granel são grãos, como soja, milho, trigo, feijão e café, produtos minerais, como enxofre, manganês, minérios de ferro. Já as categorias líquidas a granel podem ser produtos químicos, como petróleo e combustíveis, suco de laranja, óleos vegetais, entre outros. Os tipos de veículos recomendados para transportar líquidos a granel são os caminhões-tanque e os caminhões-pipa, que são comumente utilizados para abastecimento de água e para lavagem de ruas. Antes de investir em caminhão, estrutura, etc., defina especificamente qual tipo de serviço de transporte você vai atuar. Como você percebeu, existem muitas opções de serviço. Analise também o mercado da sua região, concorrência e preços praticados. Isso ajuda a decidir a melhor opção para você.
Não existe certo ou errado, existe a melhor oportunidade de acordo com as suas possibilidades e recursos. E acredite, existem oportunidades incríveis esperando por quem quer empreender nesse mercado. E o primeiro passo é planejar para começar certo. A intenção desse vídeo foi te mostrar as principais possibilidades de serviço que o transporte de cargas abrange. Seria muito interessante fazer outros vídeos explicando mais a fundo sobre as particularidades e regras de cada um deles, não é? Para isso, comente aqui embaixo qual é o tipo de transporte que você quer saber mais. Assim, nós podemos fazer um vídeo específico explicando tudo sobre esse tipo de transporte. Não perca a próxima aula! Vamos tirar todas as dúvidas sobre a documentação necessária para abrir e regularizar a sua transportadora. Espero que tenha gostado e até a próxima aula!